Bem-vindos ao curso Storytelling com Dados. Vamos para o nosso módulo de abertura. Esses são os meus objetivos com vocês nesse módulo. A gente vai fazer uma breve abertura juntamente com a introdução. Vou fazer uma apresentação pessoal minha e vou falar da importância da história com dados. Bem, eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Brasília, com um intercâmbio para a Universidade do Porto, em Portugal. Fiz meu mestrado também na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação Física, na área de Neurociência, Neurofisiologia, e fiz um intercâmbio para a Northwestern University, em Chicago, nos Estados Unidos, para terminar uma parte do meu mestrado lá. Fui convidado a ir para lá. E hoje faço doutorado na UNB na área de neuromodulação da dor. Então, a apresentação feita, tá certo? Bem, e qual o meu background para poder dar esse curso para vocês? Bem, desde a minha graduação eu tenho que fazer apresentações em PowerPoint. Hoje em dia, trabalhando como professor há um certo tempo, eu tenho que fazer apresentações ainda, sou palestrante também, vou para congressos, apresentar trabalhos em congressos, enfim. E na maioria dos casos, quando eu olho para o lado ou olho a palestra de outra pessoa, o palestrante pode até ser bom, a apresentação da outra pessoa pode até ser boa, só que os slides são horríveis e dá vontade de dormir, dá vontade de bocejar, enfim, não somente os slides, mas o jeito como eles contam as histórias dos dados que eles estão apresentando. Existe um jeito que você consegue cativar a audiência. Existem certas ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar a nossa história com dados. Beleza? Vamos lá. Todos nós fomos vítimas de slides ruins, apresentações péssimas que nos deixam impressionados com o turbilhão de fontes, de cores, de marcadores e de destaques. Infográficos que não são informativos e são apenas gráficos. E gráficos e tabelas que enganam e confundem. Deem uma bela olhada no gráfico, no slide da esquerda. Olha que slide horrível, você não consegue extrair nenhuma informação, nenhum dado. Aqui já no lado direito, teoricamente, isso era para ser um infográfico. Só que esse infográfico não conta nenhuma história para a gente, né? Ele não foi muito bem desenhado. E quando você bate o olho, nenhuma informação pula no seu colo. Então, esses são exemplos de coisas que não devemos fazer. E olha bem para isso. E aí olhem bem para esse gráfico. Esse gráfico é feito pela Cruz Vermelha, tá lá embaixo aqui, ó, pessoal. National Weather Service, American Red Cross. Deixa eu até pegar minha caneta aqui. E o que eles queriam dizer com esse gráfico aqui? Basicamente que a temperatura do mundo está aumentando e para tomar cuidado aí com pets, tomar das devidas precauções que a gente já sabe. E aqui era para ser um infográfico mostrando aqui a temperatura e possíveis danos aqui ou observações. Só que quando a gente observa o desenho desse gráfico, a gente não consegue perceber isso, ou até consegue perceber, mas começa a dar risada. Porque isso aqui parece que o sol está querendo chupar esse negócio aqui. E pela forma como isso foi desenhado, está parecendo um pênis. Então parece que o sol está querendo chupar um pênis, né? E provavelmente não era essa imagem que as pessoas que desenharam esse infográfico, ou esse gráfico, enfim, queriam passar. Então tome muito cuidado com isso. E ter toda a informação do mundo na palma das nossas mãos não torna mais fácil a comunicação. Na verdade, torna até mais difícil. Com quanto mais informação você estiver lidando, mais difícil será ou para filtrar as coisas mais importantes. Então você bota aí que você tem 100 variáveis para apresentar na sua reunião,
ou você tem 50 variáveis para apresentar na sua reunião, mas você só vai ter 10 minutos de fala. Como filtrar as principais variáveis que vão conseguir transmitir a informação que você quer passar? A gente vai aprender como fazer isso aqui. E um exemplo bem prático disso. Observe essa imagem, tentem achar o óleo. Agora, prestem bem atenção, eu tenho várias pessoas e fica muito difícil para vocês acharem o óleo, certo? E além do óleo, tentem achar alguma coisa um pouco diferente. Eu vou passar, mas aí no caso vocês deem pausa e vejam quanto tempo vocês levam para tentarem achar o óleo. Agora olha aqui o que acontece, se eu diminuo o meu campo de visão, ou seja, se eu corto uma quantidade X de informações, o óleo fica muito mais visível, não fica? Pois é, para quem já achou. Para quem ainda não achou, deixa eu diminuir o campo de visão ainda mais. Olha só, para quem ainda não conseguiu ver, ó, o óleo está bem aqui. Tá vendo que quando eu tiro essas informações aqui, esses dados que não são úteis, eu consigo focar no meu objetivo, eu consigo focar na minha história, eu consigo transmitir a mensagem que eu quero utilizando os dados certos, beleza? Isso foi o modo easy. Agora tentem achar o Wall-E de novo aqui. Agora tem muito mais dado, né? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Além de tentarem achar o Wall-E, tentem observar alguma coisa um tanto quanto diferente. Mais uma vez eu vou passar e aí vocês pausem e tentem achar ele, beleza? Agora vamos já cortar uma grande quantidade de informações para vocês conseguirem focar. Olha aí, quando eu faço esse corte de informações aqui, provavelmente fica muito mais fácil vocês acharem, ou para quem já estava procurando essas informações aqui, no caso procurando o óleo aqui, já viu que ele está nessa região aqui, que isso aqui foi descartado. Então, quando eu dou um foco na informação que eu quero, ou quando eu dou um foco no dado que eu quero, eu consigo transmitir de uma melhor maneira a minha mensagem. E para quem não viu, ó, o óleo está bem aqui. Beleza? Lembrem-se que eu falei para vocês, eu perguntei para vocês o seguinte: observem não somente o óleo, vejam se vocês encontram alguma outra coisa que chame a atenção de vocês. Será que além do óleo vocês viram alguma outra coisa extra? Talvez sim, talvez não, não sei. Já ouviram falar do Al Capote, que seria a tradução do inglês do Odd Low, que é o vilão que usa a roupa amarela do Wall-E? Para quem conhece a brincadeira aí deve se lembrar, para quem não eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é a primeira figura e olha aqui, olha quem está bem aqui, o vilão. Segunda figura que a gente brincou, vou dar justamente o zoom, bem aqui o vilão. Então, você viu como você não viu? Às vezes você está com a informação na palma da sua mão, só que você não consegue transmitir a informação porque você não está utilizando os dados de uma maneira correta, ou não está contando a história daquele dado. Apesar de você estar com o dado, com a variável boa, o que precisa ser apresentado, às vezes como você está apresentando ela, a história por detrás desse dado não está legal, e aí as pessoas não vão prestar atenção em você não vai conseguir transmitir sua informação, enfim. E por que eu mostrei isso para vocês e qual a importância disso? Porque imaginem que vocês vão comprar alguma coisa, vão vender alguma coisa, vão se autopromover, vão fazer uma palestra, você está numa reunião, está indo para uma reunião de estágio, ou está fazendo sua apresentação ali do seu setor naquele mês para mostrar que as coisas foram boas ou ruins. Enfim, tem como você ter dois papéis sempre. Ou você pode ser o rei da reunião ou a rainha da reunião, e nesse caso vocês conseguirem se apresentar bem, fechar um bom contrato, comprar alguma coisa boa, ou vocês podem usar isso infelizmente para o mal,
que é você conseguir mascarar uns dados ruins utilizando dados bons. Ou seja, vender um produto não tão bom assim, beleza? Então, cuidado com isso e utilizem de uma maneira bem ética. Não façam com os outros o que vocês não gostariam que fizessem com vocês. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse curso a gente consegue aprender a mascarar dados ruins. Então tem como vocês saírem de vilão na história, beleza? Agora observem esses dois gráficos, um gráfico ali de pizza e um gráfico de linhas. Observem muito bem eles. Agora olhem bem esse outro gráfico aqui. E por último, esse último gráfico. Esses gráficos são bem horríveis, né? Quase não dá para tirar informações deles quando a gente bate o olho. Olha só, você não tem nenhuma informação, nada salta no seu colo, a não ser esse rosa aqui, que nem era para estar aqui, dependendo do seu tipo de interpretação, tá? Na escola, aprendemos gramática e matemática de forma separada. Gramática para colocar as palavras juntas em uma frase para fazer sentido. Já a matemática para ter noção dos números. O problema e quando os dois aparecem juntos? Coisa que não é incomum. A grande questão será que você está preparado para lidar com isso? E é justamente isso o Data Storytelling. É você saber um bom português, uma boa gramática para poder encaixar com os seus números. Ou utilizando dos seus números, você usar um bom português, uma boa gramática para narrar uma história dos seus números. E aí, se vocês não tiverem essa habilidade, provavelmente isso aqui acontece com frequência na palestra, na aula, nas reuniões de vocês. Vocês ficam, não tem problema nenhum você fazer uma pausa ou outra de vez em quando. O problema é quando isso se torna constante. Como é que a gente melhora esses gráficos? Como é que eu posso tornar esses gráficos mais visuais? Eu vou mostrar todos aqueles gráficos, o antes deles e o depois. E ao longo do curso iremos aprender como fazer isso. Primeiro, o primeiro gráfico a respeito dos tickets. Olha como é que ele era e olha como é que ele ficou. Aqui nada mais é do que eu contar a história dos tickets que eu recebi e dos que eu processei. A gente vai ver isso mais na frente. Agora o segundo gráfico, tá bom? É um questionáriozinho. Agora isso é o antes, agora é o depois. Mesma coisa, vocês já estão vendo que tem coisa diferente. Olha como é que era, olha como é que ficou. Entendeu? O último gráfico, esse aqui é o produto é o preço dos produtos aí por ano, a média. E olha como é que ele era e olha como ele ficou. Olha bem a diferença de uma coisa e de outra, tá? Aqui nesse curso vamos aprender um guia prático para você poder começar a usar para melhorar a sua comunicação com os dados. A gente vai aprender a entender o contexto, escolher a exibição visual adequada, qual o melhor gráfico, será que é o de barras vertical ou horizontal, enfim. Vamos aprender a eliminar a bagunça. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, será que realmente tinha necessidade desse tanto de cores, desse tanto de barras? Provavelmente não. A gente vai aprender como é que foca a atenção no que a gente deseja mostrar. Então, aprender a brincar com saturações das cores é uma das formas. A gente vai aprender a pensar como um design, como deixar as coisas clean sempre. E por último, aprender a contar a história dos dados, tá certo? Esse é o nosso roteiro nesse curso. Vamos terminar a abertura deste modo, depois vamos tratar da importância do contexto para a montagem dos dados, depois como escolher um visual efetivo para os seus dados, qual gráfico escolher, qual o melhor para determinado
momento da apresentação, enfim. Vamos aprender a como eliminar as confusões, as bagunças nos dados e na apresentação. Vamos aprender também como focar a atenção da nossa audiência no local que a gente quer. Depois a gente vai aprender a pensar como um designer e pensar a respeito de cores, como colocar determinados objetos dentro das apresentações ou do pitch, enfim. Vamos ver modelos visuais e vamos dissecar eles como se a gente estivesse dissecando cadáveres, para aprender o beabá de cada um. Vou falar um pouquinho de storytelling, e por último eu vou juntar tudo isso que eu vou passar para vocês. Vamos montar uma apresentação, vamos montar uma apresentação de data storytelling. Vocês vão captar isso. Depois vamos para uma prática ainda mais aprofundada, que são estudos de casos, coisas que aconteceram e que pode vir a acontecer na prática de vocês. Beleza?